o Evangelho já foi pregado no primeiro século? Já foi concluída a pregação do Evangelho no primeiro século? Ou ainda será concluída no futuro? Este daí é o tema do nosso vídeo. Mais uma vez eu trago para vocês um tema em forma de pergunta. Porém, antes de eu responder aqui a esta pergunta tão polêmica dentro da escatologia, eu gostaria muito de pedir a você, se no final desse vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha. O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Então vamos lá? Vamos para o nosso vídeo? Gente, esta pergunta, ela tem surgido em meio aos estudos da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, por causa do preterismo. Preterismo é aquele método de interpretação das profecias, onde os intérpretes compreendem que tudo já se cumpriu lá no passado, no primeiro século, precisamente no ano 70 depois de Cristo. Este daí é o hiperpreterismo, também conhecido como escatologia já realizada. Em oposição ao preterismo, existe o futurismo. O futurismo entende que o Apocalipse do capítulo 4 até o capítulo 22 está no futuro, ainda vai se cumprir. Logo surge um debate teológico muito interessante. Preterismo versus futurismo. E neste caso aí, no tema que nós estamos abordando, o Evangelho, será que ele já foi pregado no passado, já foi concluída a pregação no passado, como advogam os preteristas, ou ainda vai ser concluído no futuro, como advogam os futuristas? Se você já gostou da introdução do nosso estudo, fica comigo até o final deste vídeo, porque eu vou trazer informações importantíssimas sobre este tema, tá ok? Mas para mim dar início ao nosso estudo, eu quero convidar você para voltar comigo no capítulo 11 de Apocalipse. Eu digo voltar porque nós já temos 2 vídeos gravados aqui no canal, onde estamos estudando Apocalipse capítulo 11. No primeiro vídeo eu respondi a pergunta se Jesus já voltou ou não no ano 70. E no segundo vídeo eu respondi a pergunta se o templo de Apocalipse 11, versículo 2, é o mesmo templo do primeiro século. Eu vou subir esses vídeos para vocês no final da tela, tá? O que vale a pena você ver e inclusive vai te ajudar a compreender melhor este vídeo aqui sobre a pregação do Evangelho. Então vamos lá, vamos para o capítulo 11 de Apocalipse, onde o texto fala sobre as 2 testemunhas. Eu quero ler o versículo 6 e também o versículo 10. Diz assim o versículo 6. Estas, ou seja, as 2 testemunhas, têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas, para convertê-la em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Observe bem o versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre elas, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas, tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Você pode estar dizendo assim, mas irmão Gedilson, o que tem a ver as 2 testemunhas com a conclusão ou não da pregação do Evangelho? Gente, tem
tudo a ver. Eu vou te explicar de forma clara e de forma muito precisa, e tenho certeza absoluta que vai abrir o seu entendimento em relação ao cumprimento das profecias. Vou te ajudar a compreender esta profecia que está aqui embaixo. No Antigo Testamento, existem duas profecias que prometem o retorno de dois profetas veterotestamentários. Uma é Malaquias 4, versículo 5, que eu já vou ler para você, e a outra é Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Eu vou ler também para você este versículo. Mas é muito importante que você, conversando com o seu professor, converse com o seu professor de preterismo, ou com o seu amigo também que gosta de escatologia, pergunte ao seu professor, pergunte ao seu amigo, onde estão as duas profecias que prometem o retorno de profetas veterotestamentários dentro do livro de Apocalipse. Onde estão as profecias dentro do livro de Apocalipse? Eu não tenho nenhuma dúvida que estão no capítulo 11, verso 6 e também verso 10. Eu vou ler para vocês agora a primeira profecia que fala sobre retorno de profeta do Velho Testamento. É Malaquias capítulo 4, versículo de número 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Elias já havia exercido o ministério dele lá na época dos reis, e Deus, através de Malaquias, estava prometendo trazer Elias de novo. Eu não tenho nenhuma dúvida que a profecia de Malaquias aparece dentro do livro de Apocalipse, no capítulo 11, versículo 6. Não que seja, gente, o profeta Elias lá do Antigo Testamento em pessoa, não é isso. Porém, vai ser um ser humano que vai exercer o mesmo ministério de Elias, dando cumprimento assim à profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Esta é a primeira profecia do Antigo Testamento que promete a vinda ou o retorno de profetas do Velho Testamento. A segunda profecia, que eu já citei para você, e agora eu gostaria de ler, é Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Pergunte ao seu professor de preterismo, ao seu amigo, onde estão essas duas profecias dentro do livro de Apocalipse. Moisés está falando acerca de um profeta semelhante a ele. Semelhante a ele por quê? Porque vai ser um ser humano que vai exercer o mesmo ministério de Moisés. Moisés já havia exercido lá no Pentateuco. E agora, este ser humano que vai vir no tempo apocalíptico vai exercer o mesmo ministério de Moisés. Mas aí, gente, tem um grande problema, principalmente para o preterismo. O problema é que essas duas profecias que prometem o retorno de profetas veterotestamentários, elas já haviam se cumprido no primeiro século.
E eu vou te mostrar agora onde elas se cumpriram no primeiro século e já vou adentrar no assunto da pregação do Evangelho. Mas eu quero jogar muita luz em cima do assunto da pregação do Evangelho. Por isso, é preciso você compreender direitinho a questão das duas testemunhas, tá ok? Vamos lá? Mateus capítulo de número 11, versículo 14. Mateus capítulo 11, versículo 14, Jesus disse assim: E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Ele apontou para João Batista e deu cumprimento à profecia de Malaquias 4 e 5 em João Batista no primeiro século. Mas observe de novo comigo, Apocalipse 11, versículo 6, é a mesma profecia de Malaquias, mas nós sabemos que a testemunha número 1 não é João Batista, e nem tem como pegar o Apocalipse e levar para o primeiro século, mas é uma só profecia de Malaquias, um só ministério de Elias, teve o seu cumprimento no primeiro século, e a profecia se repete no livro de Apocalipse para ter o segundo cumprimento com outro ser humano que vai exercer o mesmo ministério de Elias. Eu vou te mostrar agora a questão de Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, quando Moisés disse que o Deus de Israel ia enviar um profeta semelhante a ele. Semelhante a ele por quê? Porque vai exercer o mesmo ministério de Moisés. E aí está um grande problema para o preterismo. Esta profecia também já havia se cumprido no primeiro século. E eu já vou te falar acerca da pregação do Evangelho. Vamos ver com quem e onde se cumpriu Deuteronômio 18, verso 15? Se cumpriu, gente, com Jesus de Nazaré. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então nós temos Malaquias cumprido em João Batista, Deuteronômio cumprido em Jesus de Nazaré. Um só ministério de Elias, uma só profecia, mas com dois cumprimentos. Isso é incontestável. Nós temos o ministério de Moisés, um só ministério, uma só profecia sobre a vinda de um profeta semelhante a Moisés, que já se cumpriu no primeiro século e se repete no Apocalipse capítulo 11, verso 6 e verso 10. O profeta semelhante a Moisés está lá. Com esse entendimento, gente, nós precisamos ver agora a questão da pregação do Evangelho. Lembrando que a profecia, já que ela teve um cumprimento no primeiro século e se repete no Apocalipse, que é futuro, o primeiro século faz dos personagens somente personagens representativos. Então, de João Batista até a queda de Jerusalém, já que todas as profecias se cumpriram no primeiro século, elas se cumpriram dentro da condição representativa. E o ápice de cada uma das profecias que devem ser estudadas está dentro do livro de Apocalipse, porque se repete no livro de Apocalipse. O ministério de João Batista e de Jesus de Nazaré
só está apontando para o ministério das duas testemunhas. A chave hermenêutica de cada assunto é a respectiva profecia que você queira estudar, tá ok? Ficou claro esta introdução? Vamos agora para a profecia do cumprimento da pregação do Evangelho. Será que se cumpriu no primeiro século? Ou vai se cumprir no futuro? Qual é a profecia? A profecia é Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, versículo 14. Jesus disse assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O evangelho do reino é um só, é o evangelho direcionado aos judeus, anunciando a iminente chegada do reino de Deus, a era messiânica, a presença do Messias na terra de Israel. Quando Jesus diz, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, ou seja, o mundo conhecido da época, que eram as nações sobre as quais Roma exercia domínio, quando ele diz que vai ser pregado, ele está dizendo que vai ser concluído, porque já estava sendo pregado, já vinha sendo pregado desde o ano 27 depois de Cristo. E sabe quem começou a pregação do Evangelho? João Batista, que é, no primeiro século, o Elias que havia de vir. Foi ele o Elias, eu já te mostrei o cumprimento da profecia. Sabe quem mais estava pregando o evangelho do reino? Jesus de Nazaré, que foi o profeta semelhante a Moisés. Vamos lá? Para a leitura desses versículos. Mateus capítulo 3, versos 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora no capítulo 4, versículo 23 também de Mateus, diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O ministério desses dois profetas, pregadores do evangelho do reino, está apontando para o ministério das duas testemunhas, que estarão profetizando durante 1260 dias. Percebeu a conexão? O evento representativo está apontando para o ápice das profecias. E estes dois profetas, Batista e Jesus de Nazaré, estavam pregando o evangelho do reino. Mas acontece que eles não concluíram a pregação do evangelho do reino. Foram mortos antes. Mas Jesus de Nazaré teve 12 apóstolos. O resultado da pregação de ambos gerou a conversão dos 12 apóstolos, que deram sequência à pregação do evangelho do reino. Vamos ver o ministério dos 12 apóstolos na pregação do evangelho do reino. Onde aparecem os 12 apóstolos pregando o evangelho do reino? Atos capítulo 2. Primeiro eu gostaria de ler o versículo 5, tá, gente? Atos capítulo 2, versículo 5 diz assim: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos
de todas as nações que estão debaixo do céu. Lembra da profecia de Jesus? Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as nações. Aí então virá o fim. Você vai comigo para Atos capítulo 2, verso 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Eram os prosélitos. Os peregrinos que vinham de todas as nações, que viviam debaixo do governo de Roma, eles participavam da festa da Páscoa e também da festa de Pentecostes lá em Jerusalém. Então, você observa direitinho comigo que são personagens dentro do primeiro século, sobre os quais as profecias têm o cumprimento primário. Eles estão dentro de uma condição representativa. Os peregrinos estavam representando as nações que aparecem dentro do livro de Apocalipse, que ouvirão no futuro a mesma pregação do Evangelho. Então, o resultado da pregação de Jesus de Nazaré e João Batista foram os 12 apóstolos. Mas os 12 apóstolos, o ministério deles está apontando para onde? Aqui no livro de Apocalipse. Olha só como é interessante a escatologia bíblica. Apocalipse, capítulo de número 7, versículo de número 3, diz assim: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem a árvore, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. O ministério de Jesus de Nazaré e João Batista aponta para as duas testemunhas que estarão profetizando durante 1260 dias. Eles estavam pregando o evangelho do reino, Jesus de Nazaré e João Batista. O ministério dos apóstolos, que é o resultado da pregação de Jesus e João Batista, está apontando para os 144 mil, que vai ser o resultado da profecia das duas testemunhas. Percebeu a conexão? Você não tem como pegar aqui o Apocalipse e levar lá para o primeiro século. Não tem como, não dá certo. Mas você vê que é o mesmo ministério que foi cumprido no primeiro século por intermédio de determinadas profecias, que está repetido no livro de Apocalipse. Mas vamos ver mais um pouco o que acontece com a pregação dos 12 apóstolos, tá ok? Atos, capítulo de número 2, versículo 41. Olha o resultado da pregação dos apóstolos. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, uma grande multidão de homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, que estavam reunidos em Jerusalém, conforme está em Atos 2, versículo 5. Se converteram através da pregação dos 12 apóstolos. Então, recapitulando, a pregação de Jesus de Nazaré e João Batista, o resultado foram os 12 apóstolos. A pregação dos 12 apóstolos, o resultado foi uma grande multidão. Esses eventos aqui, gente, do primeiro século, está apontando para o Apocalipse, que é futuro, onde as duas testemunhas estarão profetizando durante 1260 dias o resultado da palavra profética deles. Vai ser a conversão dos 144 mil que estarão a serviço
do Cordeiro, e o resultado do trabalho dos 144 mil vai ser uma grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações. E não tem como levar o Apocalipse lá para o passado, porque senão você é obrigado a dizer que a testemunha número 1 foi João Batista, o que é uma aberração. Você é obrigado a dizer que a testemunha número 2 foi Jesus de Nazaré. Mas na realidade, o que está acontecendo? Uma só profecia, trazendo de volta o Elias, com um só ministério. Uma só profecia, trazendo de volta o profeta semelhante a Moisés, que já tinha se cumprido no primeiro século, com o único ministério de Moisés. E uma só profecia, acerca da pregação do Evangelho, que é Mateus 24, 14, que já se cumpriu no primeiro século, através de Jesus, João Batista, os apóstolos. Esta única profecia, com esse único Evangelho, está repetida também dentro do Apocalipse, onde está o ápice de todas as profecias. Então, sendo mais direto, a resposta da pergunta tema: o Evangelho já foi pregado e concluído no primeiro século? Sim, gente. Já foi pregado e concluído no primeiro século. Assim como Elias já veio, através do personagem representativo que foi João Batista. E se repetiu lá no Apocalipse, que é futuro. Então o Evangelho foi pregado e ele vai voltar a ser pregado no período tribulacional pelos personagens que eu já citei aqui no final dos tempos, trazendo consigo o ápice da profecia. Eu espero assim ter conseguido ajudar você a compreender mais um tema tão difícil e polêmico dentro da escatologia, onde nós que somos futuristas, que queremos compreender o futuro, precisamos olhar primeiro para o passado, as cenas do antes e durante a queda de Jerusalém, porque ali estão as profecias se cumprindo e concentradas no cerco romano. Elas se repetem dentro do período da grande tribulação, nos dias da voz do sétimo anjo. Eu vou subir agora para vocês os 2 vídeos que prometi, e vale a pena você conferir, porque eu respondo a pergunta se Jesus já voltou no primeiro século e se o templo de Apocalipse 11, verso 2, é o mesmo templo que caiu no ano 70, tá ok? No mais, eu quero te agradecer por estar vendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E como sempre digo, Maranata! Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.